Meu nome é Adriana, sou psicóloga e CEO aqui da Veemente. Hoje eu quero falar com você, nesse vídeo aqui do nosso canal, sobre um assunto que vai dar o que falar. Queria falar com vocês sobre o que a obesidade tem a ver com questões psicológicas, com as nossas questões emocionais. Pois é, você sabia que em muitas ocasiões nós não comemos porque estamos com fome ou porque precisamos nutrir o nosso organismo. Nós damos significado à alimentação. E esse significado pode definir a sua qualidade de vida e o seu peso. Eu vou contar a minha história para que vocês possam entender um pouco mais do que eu estou falando. Eu, por muito tempo, dei significado para a alimentação como algo de bem-estar. Alimentação, a mesa, colocar a mesa posta, muita comida, muita gente em volta, amigos, bebida, comida, era sinônimo de lazer, de muito prazer e bem-estar para mim. Por esse motivo, sempre que eu queria reunir alguém, amigos, conhecidos, familiares, era em volta de uma mesa farta. E eu fui criada num ambiente assim. Logo, o significado que eu dava para a alimentação não era sobre apenas nutrir o meu corpo, ter uma alimentação balanceada, mas era como manter uma relação de apego ao redor da mesa. Isso fez com que eu, por muitos anos, vivesse dentro de um quadro de obesidade. Mas isso nunca foi um problema de autoestima para mim. Porém, sempre foi uma demonstração de afeto. Todas as vezes que eu fazia dieta ou que eu precisava eliminar algum peso, era sempre muito difícil para mim, porque eu tinha que abdicar de um momento extremamente prazeroso. Mas até então eu não tinha consciência do real significado da alimentação. Para mim, deixar de comer era deixar de ter convívio com as pessoas, era deixar de ter momentos de lazer, de prazer e ter momentos de apego com as pessoas pela qual eu sempre amei. Depois que eu compreendi esse significado, eu percebi que eu podia mudar o meu estilo de vida, mudar a minha condição de saúde, simplesmente mudando a maneira como eu olhava para a alimentação. Eu percebi que eu podia ter os meus amigos, ter a minha família, até mesmo ao redor da mesa, mas com outros significados, ressignificando tudo o que estava acontecendo comigo e as minhas bases de apego. Hoje eu reúno meus amigos, faço outras atividades coletivas, mas eu já não olho mais para a comida como uma fonte de prazer, porque eu transferi esse significado para outras atividades pela qual eu posso fazer sem ter o risco aí de entrar num sobrepeso, como leitura, que são coisas que eu adoro, estudar, fazer outras coisas, caminhada, piscina, ou até mesmo conversar com outras pessoas, para que eu pudesse substituir a minha fonte de prazer, tirando isso da alimentação. Gostaria de convidar você. Qual é o significado que você dá para a sua alimentação? Quando você está triste, você come para se compensar. Quando você está feliz, você come para comemorar. E vou te dizer mais. Esse processo mental não acontece só na alimentação. Ele acontece na bebida, ele acontece com o sexo e com as compras. Para pensar se você não está tendo comportamentos compulsivos em alguma fonte de compensação para repor uma necessidade de apego. Quando eu entendi qual era a minha necessidade de apego, eu comecei a perder peso automaticamente e sem fazer nenhum esforço. Você pode pensar assim, que loucura. Os nutricionistas vão explicar isso logo abaixo nos comentários. Eu simplesmente passei a comer menos, não porque eu estava de dieta, mas porque a minha necessidade de comer diminuiu. Logo que a minha necessidade de apego canalizada naquele comportamento foi transferida para outros comportamentos. Então a minha necessidade de comida, de se alimentar, realmente era apenas o que o meu organismo precisava. E isso fez toda a diferença. É muito importante que você entenda qual o significado que você está dando para a comida. Por que você come tanto? Por que você bebe tanto? Por que você gasta tanto? Por que você compra tanto? Entenda. Busque o significado das coisas. Não
só a quantidade. Ah, eu vou parar de comer. Ok, só parar de comer não vai adiantar se você não entender o porquê ou o que te leva a comer tanto. Ok?